Bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35, dando sequência à nossa exposição nesse Evangelho. Hoje nós vamos, com a graça do nosso bom Deus, finalizar o capítulo 1, é a 8ª exposição que nós fazemos, né? Passamos 2 meses no capítulo 1 e com certeza Deus sempre fala conosco. Com certeza Deus sempre tem uma palavra, não é, oportuna para nos abençoar. Hoje nós vamos fazer a leitura do verso 35 até o final deste capítulo 1. Diz assim a palavra: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra. Vou pedir ao presbítero Henrique que nos eleve a Deus na oração, intercedendo por nós nessa manhã que vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar. Amém, amém. Meus amados irmãos, na sequência do texto que temos estudado, tem sido alvo das nossas exposições aqui pela manhã, nós estamos aqui, eu diria, num momento onde há uma pequena mudança da narrativa. Os irmãos vão lembrar que nos versículos anteriores nós falamos, né, e fomos apresentados ao testemunho de João Batista. Eu, inclusive, dividi essa exposição em 3 momentos, pelo menos com a mesma ideia de que esse testemunho de João Batista é de fato o testemunho que trouxe iluminação ao mundo. Diferente do que alguns acreditam, que
o iluminismo, e eu falo do movimento, não é, filosófico, ideológico, científico, seja lá a nomenclatura que você queira dar, seria o momento especial em que luzes foram lançadas sobre o mundo, fazendo com que o mundo saísse finalmente da era das trevas, ou da idade das trevas, né? Eu particularmente repilo essa ideia de pensar, não entendo que ela se sustente nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista filosófico, e obviamente como cristão, muito menos do ponto de vista bíblico, porque de fato para mim o que lançou luz sobre a humanidade, não é aquilo que João Batista fala, é aquilo que representa todo o seu testemunho, e obviamente nós reduzimos, sem querer ser reducionista, não é? Reduzir no sentido de sintetizar, nós reduzimos e sintetizamos o seu testemunho, apontando sempre para a pessoa do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus é que tira o mundo das trevas, Ele é a luz do mundo. O verdadeiro iluminismo na história da humanidade se deu, se dá e sempre se dará a partir do momento em que o nome de Cristo for anunciado, em que o nome de Cristo for pregado. Fora disso, o mundo continua nas trevas. Por mais que avance na ciência, por mais que avance no pensamento, por mais que avance em muitas relações, o mundo sempre continuará nas trevas se não tiver Cristo como sendo a sua luz. Eu não vou me demorar explicando e tentando aqui corroborar essa minha argumentação do ponto de vista histórico, mas me parece que não precisa muito esforço para nós sabermos e percebermos que mesmo o homem acumulando tecnologia e conhecimento e avanço científico, me parece que o homem continua sendo mau, o homem continua matando, crianças continuam tendo fome, pessoas continuam morrendo nas filas dos hospitais, políticos continuam roubando dinheiro público, dentre tantas e tantas e tantas situações, não é? Presentes não apenas no nosso país, mas no mundo, de um modo geral. Haja vista, então, que nós não podemos associar a solução para todas as mazelas e problemas do mundo que jaz no maligno, que vive nas trevas, o mundo, e aí representa toda a humanidade, que desobedeceu a Deus, representado em Adão, nosso pai primeiro, aquele que representa a raça humana de forma federativa, todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, da presença de Deus, da iluminação de Deus. Logo, se faz necessário que a verdadeira luz brilhe nesse mundo. Esse é o testemunho, foi o testemunho de João Batista. No domingo passado, aliás, no domingo retrasado, domingo passado, por conta da eleição, nós não tivemos o culto aqui na escola dominical, nós podemos ver o finalzinho desse testemunho de João Batista, que traz Cristo como um ungido de Deus, como aquele que batiza com o Espírito Santo, o Cordeiro de Deus. São várias as afirmativas. Mas eu disse que agora nós como que estamos num outro momento dessa narrativa. Veja comigo que o verso 35, inclusive, já aponta nesse sentido, quando começa dizendo assim, no dia seguinte. Ou seja, é uma nova página, é uma nova etapa. Obviamente que tudo aqui traz uma sequência lógica de fatos, de ideias, de acontecimentos, mas agora no dia seguinte uma outra realidade se impõe. E é sobre esse texto que nós vamos refletir nesta manhã. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de seus discípulos. Os irmãos, só uma pequena observação aqui, hão de lembrar que eu disse que lá atrás, quando os religiosos mandaram aquela comitiva diplomática inquirir João, quem és tu? Tu és o Cristo? És Elias? Eu disse que isso se deu também pelo motivo de João Batista já estar alcançando uma certa proeminência
ali na sociedade, já estava sendo conhecido. Se tivéssemos, na época lá, que vivemos hoje, né, do mundo virtual, nós diríamos que João já tinha aí no seu canal do YouTube vários milhares de seguidores, ou talvez na sua conta de Twitter, né, já teria ultrapassado vários Ks, né, de seguidores que estariam compartilhando a sua fala, compartilhando o seu discurso. E o texto aponta para isso, quando diz que ele mesmo já possuía alguns discípulos. Só que, na realidade, esses discípulos são dele, mas são, me permita essa expressão aqui, entre aspas, transferidos a Cristo, porque esses discípulos se tornarão discípulos de Cristo. Esses discípulos se tornarão apóstolos do Senhor Jesus, mais uma vez corroborando aquilo que o próprio João Batista tinha dito lá atrás: eu não sou o Cristo, ele é a luz. Eu sou apenas o arauto, aquele que toca a trombeta, preparando o caminho do Verbo que se fez carne, do Deus que tabernaculou entre nós, daquele que veio ao mundo, que não é apenas um revolucionário, não é apenas homem, mas também é o Deus que se fez carne, é 100% homem e 100% Deus. Aquele que é o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro, a tipologia veterotestamentária, aquele que é imolado. E esse então agora se entrega, se deixa imolar, para que todos nós pudéssemos alcançar em Cristo Jesus a salvação. Então, esses discípulos acompanhando João, e aí o texto relata que Jesus então se aproxima, passa por perto deles. Mais uma vez, João Batista vai usar a mesma expressão que ele usa lá atrás, está aí no verso 36. Eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos ouviram ele falando aquilo, seguiram a Jesus, e aí então a história começa a se desenrolar nesse novo capítulo, nesse novo cenário. Agora nós encontramos não o arauto falando do Senhor Jesus, agora nós vemos o próprio Senhor Jesus falando com os seus discípulos. De fato, nós agora estamos vivenciando um momento em que o Senhor Jesus, ele se torna o personagem da narrativa, ele se torna o personagem cada vez mais central dessa narrativa aqui do Evangelho de João. O verso 38 já vai apontando para isso. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Começa então o diálogo entre Jesus e os seus novos discípulos. Começa então o diálogo entre Jesus e os novos apóstolos que estão surgindo aqui nesse momento. E é sobre esse ponto, não é? Sobre essa situação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. Nós estamos aqui então diante da pessoa bendita do Senhor Jesus em contato direto com os seus discípulos. Então eu faço e coloco aqui para pensarmos como um tema, não é? Uma indagação, um questionamento. Quais os efeitos da pessoa do Senhor Jesus em nossas vidas? Quais os efeitos da pessoa do Senhor Jesus na vida desses homens, desses personagens aqui descritos nesse texto? Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, como sendo um efeito dessa realidade de Cristo na nossa vida, como sendo um efeito da pessoa bendita do Senhor Jesus na nossa vida. O primeiro ponto que eu destaco é que esse efeito, de forma muito prática, se apresenta quando Jesus encerra, põe fim em todas as nossas buscas existenciais. Jesus é o fim, é o ponto final de todas as nossas buscas existenciais. Não importa o seu credo, não importa a sua religião, não importa o que pensamos, não importa sequer se acreditamos em Deus ou não acreditamos em Deus. O homem, o ser humano, se debate sobre questões existenciais desde que o homem se tornou homem ou foi criado. De onde eu vim, para onde eu vou, qual a razão da minha existência, por que eu existo? Eu não sei qual foi o momento que você começou a se fazer essas perguntas. Às vezes já,
na pré-adolescência, já na infância, talvez mais tardia, talvez não aquela infância primeira, nem a segunda, né? Mas já numa etapa mais na frente, as indagações, os questionamentos começam a surgir. São indagações e questionamentos que nos remetem à nossa existência, o porquê você existe. Por que você existe? Qual a razão desse mundo? Veja, os filósofos se debatem, né? O tema, ou esses temas existenciais, há milênios, há séculos e séculos. Homens, mulheres, pessoas têm gastado os seus neurônios, têm investido o seu tempo para tentar explicar essas perguntas existenciais, perguntas que nós muitas vezes não conseguimos atingir na sua completude, na sua perfeição, apenas através do esforço humano. A história do pensamento coloca a origem do que se chama filosofia lá entre os pré-socráticos, os jônicos, né? E um dos motivos, uma das razões pelas quais aquela turma ali, Tales, Anaxágora e outros mais, estou tentando aqui puxar no Anaximenes, no HD, né? Uma das razões pelas quais aquele grupo de filósofos, que estava inclusive circunscrito a uma região geográfica bem específica, são colocados ali como a origem da filosofia, porque entende-se nessa história do pensamento que ali pela primeira vez tenta-se obter respostas a respeito das questões existenciais sem a perspectiva de uma revelação divina. É o esforço do homem pelo próprio homem. O resultado, o extrato disso, para mim, comprova que o homem jamais consegue chegar e atingir esse conhecimento por si só, porque Tales vai dizer que a origem da vida, se eu não estiver enganado, é a água. Um outro vai dizer que a origem da vida é o fogo, o outro vai dizer que a origem da vida é a terra, o outro vai dizer que a origem da vida é a água, o fogo, a terra e o vento. O outro vai dizer que a origem da vida são os números. Espera aí. O esforço está mostrando que tem várias respostas para uma só pergunta. Então alguém está errado, ou todos estão errados. Ou o homem não será capaz de atingir o pleno conhecimento sem a revelação divina. E obviamente que eu defendo essa tese, eu defendo essa ideia. Nós chegaremos perto. Alguns desses filósofos, eu até já falei isso aqui, eu acho que valeria muito a pena, não conheço nenhum livro desse, mas valeria muito a pena quem gosta dessa matéria, de repente escrever aí uma tese, escrever um livro, de como na história da filosofia os filósofos bateram na trave. Quase fizeram o gol, quase chegaram perto, o esforço foi grande. Às vezes faltou um pouquinho para chegar lá. Faltava apenas um redirecionamento. Mas, obviamente, eu entendo que a compreensão, a resposta ou as respostas para as indagações existenciais da nossa vida estão em Cristo Jesus. O que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que quando Cristo se faz presente na nossa vida, quando Cristo é uma realidade na nossa vida, as nossas buscas cessam. As nossas indagações existenciais cessam. Veja que o texto diz assim, no verso 38, antes do verso 38, os discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. Jesus vê que aqueles homens estão o seguindo. Então Jesus volta-se para aqueles homens e faz uma indagação, que é justamente esse primeiro ponto que eu destaco aqui. Qual é a indagação que Jesus faz para aqueles homens? Veja aí no verso 38, que buscais? O que é que vocês buscam? O que é que vocês procuram? Será que existe na vida algum ser que é tão inerte, algum ser que é tão frio, algum ser que é tão desprovido de ação que ele não busca absolutamente nada? Eu não acredito. Alguns talvez busquem um aprimoramento profissional,
outros busquem constituir uma família, outros busquem seja lá o que for, mas alguma coisa nós buscamos. Alguma coisa nós desejamos. Porque a partir do momento que nós não buscamos absolutamente nada, a partir do momento que nós não desejamos absolutamente nada, pergunta-se, ainda estamos vivos? Ainda existe alguém? Ou estamos nos tornando zumbis, mortos, vivos? Eu acredito que todos nós, num grau maior, num grau menor, de forma mais intensa, de forma menos intensa, desejamos e buscamos algo. Nós temos as nossas indagações. Você lá no âmago do seu ser, naquele momento em que você está conversando com você mesmo, e isso não é coisa de doido, ou então todo mundo é doido, porque todos nós falamos com nós mesmos. Não sei nem se o português saiu certo. Assim, o exagero talvez seja um problema. Em que sentido eu estou dizendo isso? Eu estou conversando comigo aqui numa boa. Agora sim, a partir do momento que eu já começo a conversar comigo, tipo italiano, gesticulando demais, falando demais, aí talvez já seja um indício de algum problema. Mas nós conversamos, nós nos indagamos, nós nos questionamos, nós nos inquietamos, nós buscamos. Esses homens estavam buscando alguma coisa. O que é que vocês buscam? O que é que vocês buscam? O que buscais? Essa é a indagação de Cristo. Veja que resposta interessante. E o Davi me falou isso essa semana. Eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, rabi, não é? Então eles já reconheciam em Cristo pelo menos a postura de um mestre. Eles já reconheciam em Cristo alguém que sabia, alguém que conhecia. Mestre ou rabi, numa perspectiva meramente judaica, traz-nos a ideia daquele homem letrado, daquele homem intelectual, daquele homem que conhece profundamente a lei, os profetas, Moisés, no caso o Pentateuco, aquela pessoa que era, vamos dizer assim, letrada na revelação de Deus. Eles tinham esse conhecimento, mas eu pergunto, esse conhecimento basta? É isso que Jesus é? Nós reduzimos ao Senhor Jesus a expressão judaica, rabi, a expressão mestre. Não, meus amados irmãos. Jesus é muito mais do que o mestre. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o ungido de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que eles buscavam e eles não tinham atingido ainda esse conhecimento que dizia respeito à sua existência, mas no momento em que eles se encontram com Cristo, as dúvidas, os questionamentos existenciais, eles são plenamente satisfeitos de tal forma que não se faz necessário buscar mais. Eu apenas preciso me aprofundar nesse conhecimento. Eu apenas preciso me aprofundar nessa relação com Cristo. Eu apenas preciso me aprofundar mais a respeito do Senhor Jesus, mas eu agora conheço, eu agora não busco mais, eu já achei o Salvador, eu já achei aquele que deu a sua vida por mim, eu já achei aquele que é capaz, e somente Ele é capaz de me religar a Deus. Eu que estava caído, eu que era pecador, eu que estava morto nos meus delitos e pecados, agora eu sou uma nova criatura, regenerado, gerado mais uma vez, renascido em Cristo Jesus. Os irmãos compreendem por que se encerram as buscas existenciais? Porque na realidade toda busca existencial é o esforço humano para encontrar a Cristo. E enquanto Cristo não for encontrado, essas buscas nunca cessarão. Enquanto Cristo não for encontrado, você nunca estará plenamente satisfeito, meu irmão. É Cristo quem nos satisfaz. É Cristo quem preenche de forma plena as necessidades do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, do nosso ser, da nossa existência. E tão somente Cristo. Só Cristo. Essa é uma bandeira nossa.
Essa é uma bandeira do verdadeiro cristianismo. Cristo preenche todas essas lacunas existenciais que são uma realidade na nossa vida por conta do pecado, por conta da morte espiritual. Quando nós pecamos, enquanto seres humanos, nós nos distanciamos de Deus, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós necessitamos de Deus. Quem está na classe de cosmovisão cristã, lembram-se do argumento etnológico, não é? A respeito da existência de Deus. Todos os povos, todas as nações, todas as etnias, ao longo de toda a história da humanidade, sempre vão ter alguma expressão religiosa. Uns vão adorar o sol, outros vão adorar a lua, outros vão adorar um pedaço de pedra, outros vão adorar um pedaço de metal, outros vão adorar um meteoro que caiu, uma pedra que caiu do céu, seja lá o que for. Isso mostra, do ponto de vista antropológico, claramente que o ser humano ele tem a necessidade de estar ligado àquilo que nós chamamos de sagrado, ao metafísico, aquilo que vai além da física, aquilo que vai além da nossa existência. E as pessoas estão procurando. Esse é o ponto. Você vai continuar procurando, vai continuar procurando, vai continuar procurando enquanto Cristo não for achado. Agora, a partir do momento em que Cristo se tornar uma realidade na sua vida, as buscas se encerram. Eu agora sei a razão da minha vida. Eu agora sei por que eu estou aqui. Eu agora sei de onde eu vim e para onde eu vou. As dúvidas, ou as maiores dúvidas, ou os grandes questionamentos, eles se encerram. O que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Veja, eles estavam buscando ainda. Olha que resposta fantástica do Senhor Jesus no verso 39. Vinde e vê. O convite pessoal. E aí eu já passo para o segundo ponto desse efeito, desses efeitos da pessoa de Cristo em nossa vida. Esse encontro, ele é pessoal, ele é íntimo e ele é transformador. O que buscais? Mestre, ou seja, nós estamos buscando ainda. Onde assistis? Nós queremos continuar te seguindo, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, nós estamos buscando. Nós temos o conhecimento das profecias do Velho Testamento. Nós temos conhecimento que essas profecias apontam para a vinda do Messias. Nós temos o conhecimento que essas profecias apontam para a vinda daquele que será o rei de Israel. E não pense aqui Israel em estado físico, mas Israel na descendência de Abraão pela fé. Nós somos o Israel de Deus. Nós sabemos que a profecia ou as profecias apontam para tudo isso e nós estamos buscando. Nós estamos procurando. O Senhor Jesus então faz um convite. Vinde e vede. Venham ver. Me acompanhem. Sejam bem-vindos. Estejam presentes. Compartilhem comigo. Vejam o que eu vou fazer, vejam o que eu vou dizer, ou escutem o que eu vou dizer. Vejam, os sinais e os prodígios serão realizados. Meus amados irmãos, esses homens aqui descritos naquele momento tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E nós vamos perceber claramente que esse encontro ele foi muito próximo, foi íntimo, como muitas vezes é relatado no Novo Testamento a respeito da interação do Senhor Jesus. Lembra daquele cego que o Senhor Jesus curou com cuspe na terra? Tirando a parte do cuspe, né, da lama, mas a gente vai ver Jesus tocando nas pessoas. Eu enxergo Cristo como o médico dos médicos, dentre tantas outras razões e motivos, porque... E aí ele era 100% humano, porque a sua ação era verdadeiramente humana. Ele tocava, ele se importava, ele cuidava. É um encontro pessoal,
é um encontro íntimo. Eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho 2 filhos, a Vitória e Davi. Um dos grandes desejos do meu coração é que os meus 2 filhos tenham esse encontro com Cristo. Íntimo, pessoal e transformador. Mas eu não tenho controle sobre isso. O máximo que eu posso fazer é apresentar-lhes a Cristo. É falar desse Mestre. Mas esse encontro se dará em algum momento da história. Se assim for da vontade de Deus. Como se deu na minha vida e na sua vida. E esse encontro, meus amados irmãos, ele será pessoal. É o momento em que o José vai ter, se não teve, sem nenhum julgamento na minha fala, apenas como exemplo, esse encontro pessoal com Cristo. Eu posso relatar o que aconteceu comigo. Não tenho o dia preciso, não tenho a hora precisa, sei que foi no período da minha adolescência. O encontro com o Senhor Jesus, meus amados irmãos, é algo indescritível. É algo emocionante. É algo que não permite que continuemos do mesmo modo que nós éramos antes. Nós somos invadidos por um amor fantástico. A presença de Cristo é maravilhosa. A presença de Cristo abre o nosso pensamento, a presença de Cristo abre os nossos olhos. Quando eu canto aquela música, quero voltar ao primeiro amor, eu me lembro desse momento, do primeiro amor. O primeiro amor, na minha concepção, é o momento em que Cristo transformou a minha vida. E até hoje, por mais que eu tenha tido momentos extremamente emocionantes, extremamente importantes na minha vida, nada, meus amados irmãos, nada, absolutamente nada se compara ao período, ao momento da vida em que eu tive esse encontro pessoal com Cristo, em que eu conheci e reconheci em Cristo o Salvador da minha vida, aquele que entregou-se por mim, aquele que é o Verbo que se fez carne, o Deus que habitou entre nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz do mundo, no momento em que Cristo invadiu a minha vida, mesmo eu tendo nascido na igreja, ou criado na igreja, mesmo eu tendo sido criado no lar evangélico, filho de pessoas evangélicas que confessavam a Cristo, mesmo sabendo hoje que sou parte da família da aliança, mas em algum momento da minha história pessoal, Cristo veio ao meu encontro, Cristo tocou o meu coração, a salvação entrou na minha vida e eu sou uma nova criatura porque Cristo transformou a minha vida. E não há nada que se compare a isso. Nada, absolutamente nada. Eu consigo perceber e compreender claramente as palavras do Senhor Jesus, aquela mulher lá no poço, quando ele disse: se beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, porque as buscas cessaram, a sede não existe mais. Em Cristo eu estou plenamente satisfeito. Todas as vezes que eu posso, eu digo aos jovens, eu digo aos adolescentes, aqueles que estão aí nessa fase extremamente perigosa, porque geralmente é nessa fase em que aquele amigo que não é amigo de verdade, mas é amigo da onça, às vezes apresenta a droga, a bebida, seja lá o que for. E quantos estão entrando nessa ciranda porque eles precisam curtir um barato, porque eles precisam ter uma sensação. Eu não sou especialista nesse mundo das drogas, mas não precisa ser especialista para a gente saber que, seja a droga que for, você consumiu, ela provavelmente vai, dependendo da droga, vai ser instantânea, vai dar um êxtase muito bom mesmo, ou talvez uma sensação. Disso eu não sei falar porque eu nunca provei absolutamente nada, mas uma coisa é certa, o efeito passa. Quem beber dessa água não vai mais ter sede. Entenda a conexão. Fulano usou lá o crack, ou uma outra droga sintética, e a cada dia que passa, drogas novas são formadas, ou até fumou um baseado de maconha, seja lá o que for.
Ou encheu a cara de bebida? Ficou feliz, ficou alegre, sonhou, foi na lua, voltou, sei lá, fez uma viagem no espaço sideral, botando o Raul Seixas para ouvir, né? Beleza, que barato você teve. Beleza, o carnaval está aí, festa, alegria. O problema é que tem a quarta-feira de cinzas. O problema é que tem um momento em que o efeito passa e a sede volta. E eu sempre vou precisar de mais. E sempre vou precisar de mais. E sempre vou precisar de mais. Eu estou oferecendo para os irmãos nessa noite, aliás, nessa manhã. O que eu ofereço como pastor para os jovens, para os adolescentes, é a oportunidade de você nunca mais ter sede. É a oportunidade de você ter a maior sensação da sua vida. E essa sensação é perene. Essa sensação é transformadora. O júbilo, o gozo, a alegria é indizível. É inenarrável, eu não consigo narrar. Eu não consigo dizer aos irmãos. Falta ao meu vocabulário, quiçá a língua portuguesa, talvez até a todos os idiomas no mundo, a palavra que possa expressar ou exprimir de forma plena o que sente aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus. O encontro ele é pessoal. Esse encontro ele é íntimo. Eles não estão falando com fantasma. Eles estão falando com Jesus de carne e osso. Eles estão falando com uma pessoa real. E esse encontro, meus amados irmãos, ele é transformador. Todos esses homens se tornaram seguidores de Cristo. E aí a gente chega no terceiro ponto. Todos eles chegaram e se tornaram seguidores de Cristo. Esse é mais um efeito da presença ou da pessoa de Cristo na nossa vida. Primeiro, eu disse que ela encerra as nossas buscas existenciais. Segundo, eu disse que esse encontro ele é pessoal, íntimo e transforma. Terceiro, esse encontro nos torna seguidores. Veja aí, pulando um pouquinho mais na frente, o verso 43. No dia imediato, aí aqui já é um outro dia, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, foi o que Jesus disse? Segue-me. Foi o que ele fez? Seguiu. E tantos outros, o que é que o Senhor Jesus continua dizendo? Segue-me. E o que é que aquelas pessoas que encontraram-se com Cristo e foram transformados por eles fizeram? Seguiram. Nós somos seguidores de Cristo ou não somos seguidores de Cristo? Se eu e você tivemos um verdadeiro encontro com Cristo, eu não estou falando de uma emoção, eu não estou falando de um momento psicológico na igreja, em que talvez ao fundo de uma música que toca o nosso coração, que mexe com o nosso psicológico, a nossa psique, que faz arrepiar, que faz e nos remete a pensamentos que trazem algum tipo de emoção, nós fomos levados por aquilo, não é? E de alguma forma nós agora dizemos e confessamos a Cristo, ou estamos inseridos num grupo religioso, ou fazemos parte da igreja. Eu não estou falando desse tipo de situação. Eu estou falando de um encontro pessoal. Eu estou falando de um encontro íntimo. Eu estou falando de um encontro transformador com Cristo. Se isso é uma realidade na sua vida, você é um seguidor de Cristo. Se você não é um seguidor de Cristo, você ainda não passou pela experiência do verdadeiro encontro com Cristo. Para mim, a lógica é clara, aplicável. Sabe por quê? Eu tenho a plena convicção que é impossível permanecer inerte do ponto de vista do seguir a Cristo, se você teve encontro com Cristo. Você conhece alguém que é muito carismático? Você talvez teve aquele professor que mexeu com a sua mente, com a sua vida, com o seu coração. Quando nós temos essa experiência, o que é que geralmente acontece? Nós mudamos. Nós somos transformados. E nós começamos a seguir aquelas pessoas.
Amados irmãos, nada, ninguém, absolutamente ninguém na história pode ser comparado a Cristo. Veja o poder dele. O verso 43, falando desse dia seguinte, né, diz que Jesus então foi para a Galileia, encontrou Filipe, disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael, veja, já é um falando com o outro, não é? E disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, ou seja, a busca parou. E a quem se referiram os profetas. Quem é essa pessoa? Jesus. O que nasceu em Nazaré, por isso Nazareno. Se ele tivesse nascido em Maceió, seria que Jesus o maceióense. Ou se ele tivesse nascido em Alagoas, Jesus o alagoano. Ou em Pernambuco, Jesus o pernambucano, em homenagem aos meus irmãos pernambucanos. Não é? Jesus, o de Nazaré, filho de José, está descrevendo a pessoa. Perguntou-lhe Natanael. Aí a gente tem aqui um certo preconceito de Natanael com Nazaré. As razões eu não sei. Mas aí ele diz, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É como se você estivesse dizendo assim, pregando lá para o pessoal do Sudeste, né? Para os paulistas, para a turma do Rio de Janeiro. O Messias veio de Maceió. Acaso pode vir alguma coisa boa de Maceió? Ou, com todo respeito, obviamente, não é o objetivo de menosprezar, mas de tentar fazer com que os irmãos entendam a indagação. Alguém chegar para nós e dizer assim, olha, o Messias nasceu em Pariconha. Pode vir alguma coisa boa de lá? Os irmãos compreendem a indagação? Mas o personagem histórico está descrito aqui. Ele tem naturalidade, é natural de. Ele tem paternidade, ele é filho de. Está descrito aqui. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Veja, há uma interação. Agora, meus irmãos, essa é a fotografia histórica do encontro de Jesus com Natanael. Eu não tenho a fotografia histórica do encontro de Jesus com minha vida. Eu gostaria muito de ter, mas não tenho. Talvez você tenha. Se você tem, você é um privilegiado. Porque talvez a sua mente seja uma mente privilegiada, a minha não é, nesses termos. Preste atenção, nós estamos diante da fotografia, do momento histórico do encontro de Jesus com Natanael, para que a gente entenda se esse encontro foi íntimo, pessoal e transformador. E o efeito dele se tornou Natanael um seguidor de Cristo ou não. Veja, Jesus diz a Natanael, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Opa, é o primeiro encontro que Jesus está tendo com Natanael. Mas ele conhece Natanael? Ele mostra que conhece Natanael? Meu amado irmão, Jesus conhece o seu coração e conhece a sua vida. Não tenha dúvida disso. Jesus, se tivesse aqui, né, dizer, olha, João, conheço quem é João. Domingos, conheço. Eu não conheço, então eu não posso descrever como Jesus conhece, obviamente. Até porque ele vai além da aparência, né? Ele vai além do exterior. Ele acessa o sacrário do nosso coração, o mais profundo âmago do nosso ser. Ele vai lá. Como a gente costuma dizer, né, no tutano, na parte mais profunda, ele está acessando. Ele sabe de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente fez, o bom e o errado, inclusive, só para deixar claro. Está aqui, o Senhor Jesus diz, né, um israelita em que não há dolo. Dolo é transgressão, pecado. Está dizendo, olha, Natanael é um homem quase perfeito. Homem de bem, cidadão de bem, cara cumpridor da lei. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Jesus não precisa de um lugar para nos conhecer. Ele nos conhece da eternidade. Ele nos conhece, conforme o Salmo 139, desde o momento em que estávamos sendo
tecidos e formados no ventre materno, porque Ele é o Deus que criou. Lembre-se do João capítulo 1, era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Aonde? No princípio. 1 João capítulo 1, verso 1, a primeira expressão é a mesma expressão de Gênesis 1, não é? Capítulo 1, versículo 1, no princípio. Então, ele nos conhece de onde? Eu tive com você lá na praia. Não. Eu estive com você naquele dia, nós nos conhecemos num curso que nós fizemos. Não. Nós nos conhecemos numa festa que nós fomos. Não. O Senhor Jesus nos conhece desde a eternidade. A palavra ainda não nos chegou à boca, Ele já sabe o que é que nós vamos falar. Nós estávamos ainda como um embrião sendo formado e o Senhor Jesus já sabia quem era o Jorge, já sabia quem era o Eduardo, já sabia quem era a Maísa, já sabia quem era o André, já sabia quem era a Francisca, já sabia quem éramos todos nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. De onde me conheces? Perguntou Natanael. Natanael ainda não entendia, Natanael ainda não compreendia, mas o encontro estava sendo realizado naquele momento. Olha que resposta que Jesus deu. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Nesse momento, o start aconteceu. O pessoal diz assim, a mágica aconteceu. Não é mágica não, irmãos, é o poder de Deus. Mas para que a gente entenda, não é a mágica aconteceu. Para atingir os mais novos. Fiz-me fraco para com os fracos, não é? A mágica aconteceu. O que é que Natanael estava fazendo embaixo daquela figueira? Eu não acho que era coisa errada, porque lá atrás o texto diz que nele não havia dolo. Não sei se ele estava orando, não sei. Mas uma coisa é certa. Ali ele estava tendo talvez um daqueles momentos de busca existencial. Não sei, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que quando Jesus revelou isso a Natanael, Natanael foi apresentado a um poder que ele não conhecia ainda. Natanael foi apresentado ao metafísico, ao que vai além da física. Aquele que está em todos os lugares, ao mesmo tempo. A lei da física não permite isso, mas na metafísica isso é possível. Os irmãos compreendem? Veja, eu vi, antes de Filipe te chamar, eu vi que estavas embaixo da figueira. Nesse momento, o que é que Natanael exclama, meus irmãos? Mestre, muito mais do que isso. Percebe? O start de um conhecimento muito mais amplo. O início de um conhecimento muito mais pleno. Acompanha comigo aí o texto. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel, é o Cordeiro de Deus, é aquele que deu a sua vida por nós. Esse encontro transformou a vida de Natanael. É a história, o momento histórico do encontro de Natanael com Cristo. E nesse encontro íntimo, o Senhor Jesus acessou informações que só Natanael conhecia. Veja a intimidade. Intimidade, meus irmãos, denota conhecimento, um conhecimento que vai além da aparência, que vai além do estético. Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel. Natanael agora está dobrado diante daquele que ele agora reconhece ser quem ele buscava. Encontrou, as suas buscas cessaram, as suas buscas acabaram, ele não tem mais indagações, ele não tem mais questionamentos existenciais. Esse encontro pessoal, esse encontro íntimo transformou a vida de Natanael como transformou a nossa vida e pode transformar tantas outras vidas de acordo com a vontade de Deus. Natanael se tornou um seguidor de Cristo. Pedro se tornou um seguidor de Cristo. André se tornou um seguidor de Cristo.
Filipe se tornou um seguidor de Cristo. Todos aqueles que tiveram encontro com Cristo tornaram-se seguidores de Cristo, porque esse é um dos efeitos da pessoa de Cristo na nossa vida. Se você teve um encontro com Cristo, você precisa ser um seguidor de Cristo. O que nos chama a atenção é a resposta do Senhor Jesus. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? É como se Jesus estivesse dizendo, por tão pouco. O que com certeza para Natanael não era pouco, provavelmente para nós também não seria pouco. Mas isso inclusive nos remete ao poder de Cristo. Se aquilo que foi tão grandioso, que foi além da física, se aquilo que foi além da perspectiva meramente humana já foi capaz de mexer com Natanael, trazendo-lhe a compreensão, a certeza, a convicção de que ele estava diante do Filho de Deus, de alguém que tinha um poder extraordinário, o Senhor Jesus completa dizendo: maiores coisas ainda verás. Isso que você viu, Natanael, foi só uma provinha do que eu sou capaz de fazer. Meus amados irmãos, nós precisamos compreender isso. Nós não seguimos a um pedaço de pau ou de pedra. Nós não seguimos a um Deus fraco. Nós seguimos ao Senhor. Nós seguimos aquele que, nas palavras do próprio Senhor Jesus, coisas ainda maiores seria capaz de realizar. Pode dizer assim, pastor, mas essa realidade ficou lá no Novo Testamento. Não, meus amados irmãos. Cristo está se despedindo. Ele então diz aos seus discípulos que coisa ou coisas ainda maiores eles poderão fazer. E esse poderão fazer nos atinge. Porque esse poderão fazer, nas palavras de Cristo, vai até Cristo voltar. Porque é o contexto missionário da igreja. É o contexto de expansão do reino de Deus. Então eu queria finalizar a minha fala nesta manhã dizendo isso para os irmãos. Coisas ainda muito maiores nós podemos fazer sob o poder do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, meu irmão. Testemunhe. Fale de Cristo. Pastor, mas o mundo está muito complicado, eu sei disso, meus irmãos. O mundo é hostil a Cristo, a academia, de um modo geral, é hostil a Cristo. As autoridades, de um modo geral, são hostis a Cristo. O mundo jaz no maligno, tudo ao nosso derredor é hostil a Cristo. A cultura popular é hostil a Cristo. A maioria dos livros que são escritos são hostis a Cristo. Seja lá o que for, pense o que você quiser pensar. Todas as coisas relacionadas a esse mundo, na sua grande maioria, são hostis ao Senhor Jesus. Nós temos cristãos sendo decapitados, sendo degolados, sendo aprisionados, sendo torturados. Mas continuam confessando a Cristo. Mas eles continuam trazendo iluminação ao mundo. Porque o mundo precisa de Cristo. Porque Cristo é a luz do mundo. Meu amado irmão, você quer transformar o mundo? Houve uma época na minha vida em que eu imaginei que eu seria capaz de transformar o mundo, me engajando numa ideologia política. Eu não digo que foram anos perdidos da minha vida, porque obviamente, no mínimo, eu aprendi que o que eu estava fazendo era sem futuro. Hoje eu tenho a plena convicção de que se eu quiser transformar o mundo, não tem outra forma de levar a Cristo. Talvez daí a gente entenda porque Paulo escreveu aos primeiros Coríntios: decidi nada saber, senão a Cristo e este crucificado. É isso que nós precisamos. É o iluminismo. É isso que dissipa as trevas. O Cristo crucificado. E o que é o Cristo crucificado?
É o Cristo que morreu pela Esmeralda, pela Natália, pelo Rafael, pela Vitória, por minha vida. É o Verbo de Deus que se fez carne. Tabernaculou entre nós, fez sinais, prodígios e maravilhas, mas veio com um propósito. Louvado seja o nome de Deus por isso. Em Cristo nós somos mais. Tá.